Esse vídeo é a explicação da aula de matemática do dia 8 de junho, página 72 do livro novo. Então, aqui nós temos dois probleminhas para vocês resolverem, tá? Esse espaço aqui é para vocês colocarem a continha e a resposta. Eu não quero que coloquem só a resposta, eu quero ver a conta armada, feita, tá? Se tiver com dúvida, manda mensagem para mim que eu explico a divisão assim que eu puder, tá? Não tem problema nenhum se você precisa da minha ajuda para fazer o problema e eu demorar para responder e você demorar para mandar a foto da atividade para mim, não tem problema nenhum, tá? Então, olha só, no auditório há 224 cadeiras organizadas em 8 fileiras com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? Então, até esse cadeiras aqui é toda a informação que você tem, tá? Sobre alguma coisa. Depois desse ponto, você tem uma pergunta, e é através dessa pergunta que você vai pensar que conta que você tem que fazer, tá? Então, não é para pegar esse número e esse número e fazer uma conta qualquer. Ou de mais, ou de menos, divisão, multiplicação. Não é assim que se resolve, tá? Tem que entender o que está acontecendo aqui e ler com muita atenção a pergunta para saber que sinal você vai usar na conta, tá? E não é para ficar chutando, é demais, joga demais, a professora, se ela falar que tá errado, você põe de menos, não é assim que se faz, tá? É sempre prestando muita atenção nas informações e na pergunta. Então, você sabe que num lugar tem 224 cadeiras. Essas cadeiras estão organizadas em 8 fileiras. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 fileiras. De- em cada uma dessas fileiras tem um número de cadeiras, tá? E aí, tá querendo, não tá na informação quantas cadeiras está em cada fileira, tá? Então, é isso que você tem que descobrir. Quantas cadeiras há em cada fileira, tá? Porque tá perguntando aqui, ó. Então, você tem a informação, quantas cadeiras e quantas fileiras. O que que eu faço com esse número para saber quantas cadeiras tem em cada fileira, tá? Então, eu pego essas cadeiras e distribuo por 8 fileiras. Se você desenhasse aqui as 8 fileiras e fosse distribuindo as 224 cadeiras, desenhando elas em cada fileira, tá? Você conseguiria chegar na resposta. Mas desenhar 224 cadeiras é muito trabalho, tá? Então, a gente vai usar uma conta, tá? Eu vou distribuir as cadeiras em fileiras. Isso é conta de divisão, tá? Então, você vai por 2, 2, 4, abre aquela chavinha, tá? E vai colocar o 8 dentro, tá? Aí você vai começar a fazer a divisão com a tabuada na mão e olhando para os resultados da tabuada do 8, tá? Então, vamos olhar o primeiro número. Esse número 2 dá para dividir por 8? Tenho duas balas. Dá para dividir para 8 crianças? Não, né? Então, eu vou precisar de mais balas, ó. Então, esse 2 eu posso juntar com esse 2. Juntando os dois, eu tenho o número 22. Então, na sua continha, você faz um ganchinho aqui em cima. E aí, você procura o número 22 na tabuada do 8, tá? Qual vai ser o número mais próximo ou igual, né? Porque eu já sei que não tem igual, então vai ter o mais próximo. Uma vez o 8 é 8, duas vezes o 8 é 16 e 3 vezes o 8 é 24. Então não pode ser o 3 vezes o 8, porque é 24, já passa do 22. Então eu vou no anterior, que seria o mais próximo, né?
que é 2 vezes o 8 é igual a 16, tá? Então, tem lá o 22, o 224 e o 8 dentro da chavinha. Embaixo do 22, você vai pôr o resultado do 8 vezes 2, que é 16. Número embaixo de número, vai ficar 22 menos 16. Passa o tracinho, faz a conta de menos. Vai sobrar um número aqui, tá? Então, vai sobrar 6, né? 16 para chegar no 24, mais 2, 6. Então, vai sobrar 6 aqui, só o número 6. Agora, eu não vou dividir esse 6, tá? Pelo 8. Por quê? Porque eu ainda tenho esse 4 aqui para resolver. Então, põe um risquinho no 4 e ele desce aqui do lado direito do 6, tá? Então, vai ficar 6 e 4. 64. Aí você vai lá na tabuada do 8 e procura qual é o número que multiplica por 8 que dá 64, tá? E aí eu vou deixar o resto para vocês terminarem a continha, tá? Então, vocês vão procurar um número igual ou menor que 64, ver o número que, que multiplica por 8 que dá 64 e termina a conta. O resultado da conta fica embaixo da chavinha, tá? Embaixo do número 8. E aí vocês escrevem a, a resposta. Quantas cadeiras há em cada fileira? Em cada fileira há tantas cadeiras. Ponto, tá? Então, ó, expliquei bem explicadinho o que é para fazer. Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125 em 9 parcelas iguais. O que que é parcelas? Em 9 vezes iguais. No caso aqui, é uma parcela por mês, uma parte por mês, tá? Então, quando a gente divide em parcela, quando a gente divide em fileiras, tem sempre um número igual, tá? Então, vai ter um número igual de cadeiras em cada fileira e aqui também vai ter o mesmo tanto de dinheiro para cada parcela, tá? Então, até aqui nesse ponto eu tenho as informações, tá? Ela vai pagar isso em 9 parcelas. Depois tem a pergunta: qual deve ser o valor de cada parcela? Tá? É isso, essa pergunta que gera a continha. Esse dividido por esse, tá? Na hora de você armar a conta, você vai pôr 1.125, a chavinha e o 9 dentro, tá? Esse vírgula 00 você não usa na divisão, tá? Porque, ó, no dinheiro, vírgula 00 não significa nada, tá? Então, é só o 1.125 dividido por 9. Aí você vê que o 1 não dá para dividir por 9, faz o ganchinho para juntar o 11, vai na tabuada do 9, procura o 11, ou igual ou mais perto, e assim vai, tá? Então, hoje é só esses dois. Próxima aula a gente continua, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem, eu respondo sim assim que eu puder.